no B, tudo bem? Vamos lá, mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, nós iremos trabalhar com o livro de português, onde nós iremos falar sobre adjetivos pátrios, tá? Já vocês vão ver uma explicaçãozinha, onde vocês vão entender o que quer dizer adjetivo pátrio, tá? O nome já tá um pouquinho aí ajudando. Pátrio tá falando o quê? Da pátria, tá? E em geografia nós iremos falar sobre algumas danças típicas brasileiras, tá? Vocês irão conhecer um pouquinho sobre o jongo, sobre uma dança indígena, deixa eu ver se você lembra o nome direitinho, Cuarupu, tá? E outras também, fandango. Então nós vamos ver algumas danças brasileiras com influências africanas, indígenas. Então, em geografia, nós iremos falar sobre algumas culturas, algumas danças brasileiras, tá, meus amores? Então, hoje nós só temos essas duas matérias, português, livro, página 44 e 45, tá? Onde nós iremos falar sobre adjetivos pátrios e nós já vamos começar com ele, tá? Então, peguem aí o livro de vocês, deixem aí aberto na página 44 e acompanhem a explicação que a tia vai fazer aí no vídeo, ok? Então, vamos lá? Bom, meus amores, hoje na aula de português nós vamos falar sobre os adjetivos pátrios, tá? Os adjetivos pátrios, eles caracterizam pessoas ou coisas de acordo com a sua origem, ou seja, de acordo com o país onde vive, de acordo com a sua região, com o seu continente, com a sua cidade. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, falando sobre adjetivos pátrios. Nacionalidade quer dizer que é o país de origem. Naturalidade é a cidade natal. O termo gentílico, que designa país, região, estado, cidade, povoação e afins, em alguém nasceu ou habita, tá? Então, aqui quer dizer a região, a cidade, o estado, aonde a pessoa nasceu ou ela habita. Exemplos. Então, coloquei alguns exemplos aqui para vocês poderem ver, tá? E aprenderem um pouquinho sobre esses adjetivos pátrios. Então, vamos começar aqui primeiro. País. Alberto é francês. Se Alberto é francês, ele pertence a que país? À França. E o continente? Aquele jovem é africano, ou seja, se ele é africano, ele é continente da África. Cidade. Regina é carioca. Isso quer dizer que a Regina nasceu na cidade do Rio de Janeiro. E estado? Marta é catarinense. Isso quer dizer que Marta nasceu no estado de Santa Catarina. E temos a região. José é nordestino, ou seja, o José nasceu na região do Nordeste. Temos o outro aqui também. Para vocês saberem, para ficar um pouquinho mais fácil, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer a perguntinha. Quem nasce é... Então, vamos lá? Estado. Quem nasce no Acre é o quê? Acreano ou acreano? Percebam que aqui eu posso tanto escrever com I ou com E, tá? Quem nasce em Alagoas é alagoano ou alagoense? Quem nasce no Amapá? Amapaense. E quem nasce no Amazonas? Amazonense. Quem nasce na Bahia? Baiano, mas sem a letrinha H, tá? Quem nasce no Ceará? Cearense. Quem nasce no Espírito Santo é espírito santense ou capixaba. Esse nós vimos agora sobre alguns estados, tá? Só que existem muito mais. E vamos ver agora sobre alguns países também. Continuamos com aquela mesma perguntinha. Quem nasce é... Então, vamos lá? Quem nasce no Afeganistão é afegane ou afegão. Quem nasce na Bulgária é búlgaro. Quem nasce na Colômbia, colombiano. Quem nasce na Dinamarca é dinamarquês.
Quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano ou estadunidense. Quem nasce na França é francês. Quem nasce no Gabão, gabonense ou gabonês. Quem nasce no Haiti é haitiano. E temos aqui agora as nossas atividades, tá? Então, a gente só quis colocar aí alguns exemplos para vocês verem, para vocês entenderem e saberem o que quer dizer adjetivo pátrio, tá? Que está se referindo à sua pátria, o lugar onde nasceu, o lugar onde vive, a sua cidade, a sua região, o seu continente, tá? Então vamos agora para as atividades. Peguem o livro de vocês aí e acompanhem comigo as explicações. Bom, e no livro tá assim: Laboratório de palavras usando adjetivos pátrios. Leia mais uma estrofe do cordel A Vida de Pedro Sem e complete-o de acordo com as informações entre parênteses. Saiu aquele, entrou outro. Um cônsul, pontinho, pontinho, nascido na Noruega. Ou seja, se ele nasceu na Noruega, ele é o quê? Aí a gente faz aquela perguntinha. Quem nasce é... Disse, nos mares do norte andava um pirata, pontinho, pontinho. Esse pirata é o quê? Que ele nasceu na Inglaterra é... 90 navios, vasos, tomou ele de uma vez, tá? Então, vocês irão completar as palavrinhas aqui de acordo com no caso aí, pátrio, né? A sua pátria, de acordo com o lugar aonde ele nasceu. Se ele nasceu na Noruega, você faz aquela perguntinha. Quem nasce na Noruega é... Aí vocês irão colocar aqui. E quem nasce na Inglaterra é... Vocês coloquem aqui, tá? Depois, leia trechos da biografia de 2 cordelistas. Depois, reescreva os textos substituindo as palavras destacadas pelos adjetivos pátrios correspondentes. Você pode fazer adaptações para adequar o texto, tá? Então, vamos lá. Nascido na Paraíba, percebam aí que ele está destacado, ele está em negrito. Leandro Gomes de Barros foi um dos primeiros a publicar folhetos rimados e é considerado um dos maiores cordeiristas do Brasil. Então, vocês irão reescrever essa pequena frase aqui, tá? Substituindo essas palavrinhas que estão em negrito pelos seus adjetivos pátrios, tá? Nascido na Paraíba, ele é o que então? Aí vocês irão escrever aqui, tá? O adjetivo pátrio da sua cidade aqui, do seu estado. E irão repetir a frase. E quando chegar aqui do Brasil, vocês irão também substituir a palavrinha Brasil pelo seu adjetivo pátrio. Depois, João Ferreira de Lima, natural de Pernambuco, nasceu em 3 de novembro de 1902. Foi autor de um famoso almanaque popular do Nordeste, o Almanaque de Pernambuco. Então, a mesma coisa, vocês irão reescrever de novo essa frase, substituindo essas palavrinhas aqui em negrito, tá? Pelos seus adjetivos pátrios. Se for necessário mexer nessa frase, nesse pequeno textinho, para dar um sentido na frase, quando vocês mudarem essas palavras que estão em destaque pelos seus adjetivos pátrios, vocês podem fazer, tá? Vamos para a página 45 agora. Hoje nós só iremos fazer essas 2 páginas de português, tá? Então vamos lá. Produção oral. Apresentando minhas origens. Leia os versos a seguir. Eu me chamo Fábio Sombra, sou escritor e violeiro carioca de nascença, amo o Rio de Janeiro, muito embora todos digam, esse eu juro que é roceiro. E se pensam dessa forma, eu lhes dou toda a razão, já que desde pequenino fui tomado de paixão pelo interior de Minas, pela vida no sertão. Qual é o nome do cordelista? O que ele faz?
Então, de acordo aí com esses versos, vocês vão colocar qual é o nome do cordelista. Tá aparecendo logo lá em cima o nome dele. E o que ele faz? Ele é o quê? Tá bem aí logo na segunda linha, vocês irão colocar aqui. E aonde ele nasceu? De acordo com o verso aqui. Qual é o outro lugar citado? Então, aqui ele cita um outro lugar, tá? O lugar aonde ele nasceu e depois o outro lugar que se tornou a sua paixão, tá? Aqui, você vai fazer uma apresentação oral contando sobre sua vida. Comece dizendo a cidade, o estado e o país em que nasceu. Se não souber alguma informação, consulte seus documentos pessoais e converse com seus familiares. Conte sobre suas atividades e seus gostos pessoais. Converse com seus pais e familiares sobre a origem de seus ancestrais. Pergunte onde seus avós e bisavós nasceram. Descubra se há parentes originários de outros estados ou países. Se quiser, faça uma árvore genealógica como a da página 40, para mostrar durante a apresentação. Apresente-se para os colegas ou grave um vídeo para exibir na data combinada. Então, nessa atividade aqui, eu vou deixar bem livre, tá? Para vocês fazerem um videozinho se vocês quiserem, ou se não quiserem, vocês podem fazer como se fosse um bilhetinho, uma cartinha, e colocando aí esses dados que está sendo pedido, tá? Dizendo a cidade, o estado e o país em que você nasceu. Se você não souber, você vai perguntar a algum familiar seu, tá? E vai contar um pouquinho sobre o que você gosta, sobre alguma coisa sobre a sua família, sobre os seus antepassados, tá? Como, por exemplo, eu, né, tia Ingrid, nasci aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São João de Meriti, no país Brasil, tá? Tenho familiares, minha mãe, né, é de Pernambuco, meu pai é da Paraíba, tá? Deixa eu ver aqui o que a tia pode falar mais para vocês. Não tenho familiares em outro país. Todos os meus familiares são daqui do Brasil mesmo, tá? A não ser de outros estados. Tenho familiares em Santa Catarina, tenho familiares na Bahia, deixa eu ver mais em outro lugar que agora eu não tô lembrando, em São Paulo, tá? Então, vocês podem fazer isso, relatar um pouquinho, tá? Sobre a origem de vocês, tá? E aí depois vocês vão fazer aquela famosa marcação, a sua autoavaliação, tá? Informei em qual cidade, estado e país nasci. Utilizei os adjetivos pátrios, tá? Como eu sou fluminense, porque eu nasci, né, na Baixada Fluminense. Eu não nasci no estado do Rio de Janeiro, na capital. Não, eu nasci no Rio de Janeiro, sim, estado do Rio de Janeiro, mas na cidade de São João de Meriti, ou seja, na Baixada Fluminense. Então, eu sou fluminense, não é time, tá, gente? É a minha pátria, meu adjetivo pátrio, que é o lugar onde eu nasci. Sou fluminense, sou do estado do Rio de Janeiro e sou brasileira, tá? Então, já informei aí, ó, a minha cidade e meus adjetivos pátrios. Falei sobre minhas atividades e preferências. Gosto muito de passear, gosto muito de conhecer gente nova. Realizei uma apresentação clara e objetiva, e aí vocês vão marcar aqui de acordo com a carinha sobre a apresentação de vocês, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje de português. Não fiquem com vergonha, tá, meus amores, de aparecer, ou se não quiserem aparecer fazendo um videozinho falando um pouquinho sobre vocês, escreva um bilhetinho, manda fotinho, tá, no caderno mesmo de vocês, e mandem para mim, tia Ingrid, ou para tia Miriam, tá? Então, português terminamos aqui, vamos agora para geografia. Bem, em geografia, nós iremos falar sobre as festas e danças tradicionais do Brasil, tá? As festas e danças tradicionais são manifestações culturais que costumam ocorrer em momentos de comemoração e celebram a memória e a história de uma comunidade. Essas manifestações culturais fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Aí nós temos algumas delas, tá? Que vocês irão conhecer. O fandango caiçara.
Praticado em áreas de litoral, o fandango caiçara é uma manifestação cultural típica das comunidades caiçaras. No fandango caiçara, as pessoas dançam ao som de instrumentos musicais enquanto batem tamancos no chão. A coreografia da música retrata cenas do trabalho coletivo, feito em mutirões e do dia a dia da comunidade. Pessoas de todas as idades se reúnem na vizinhança para ensaiar a música e os passos de dança. Aqueles que sabem tocar instrumentos e que conhecem melhor os passos ensinam o fandango caiçara para outras pessoas. O audiovisual Fandango Caiçara apresenta mais informações sobre essa manifestação cultural. Daqui a pouquinho vocês vão ver, tá? Coreografia, movimentos, passos que compõem a dança. Aqui, ó, esse aqui é um instrumento, o nome dele é rabeca, tá? Parece até um violino, tá? Mas o nome dele é rabeca. É um dos instrumentos usados para tocar o fandango caiçara, município de Antonina, estado do Paraná, de 2017. Então, aqui tá uma foto, tá? Ó, apresentação de fandango caiçara no município de Paranaguá, estado do Paraná. Vamos para a próxima página. Agora vamos falar sobre o carimbó. O carimbó combina dança e música tradicionais que recebem influências de povos africanos, indígenas e europeus. No carimbó, as pessoas dançam descalças ao som de tambores, pandeiros e outros instrumentos. Ele é praticado em algumas comunidades de pescadores do norte do Brasil. As letras das músicas fazem referência ao cotidiano e ao trabalho dessas comunidades. Apresentação de carimbó no município de Santarém, estado do Pará. E agora nós vamos falar sobre o jongo. O jongo é uma dança de roda relacionada à formação dos quilombos e à resistência dos africanos escravizados e trazidos para o Brasil. Por isso, mistura elementos de origem africana e elementos brasileiros. Muitas pessoas que dançam o jongo atualmente são descendentes de antigos jongueiros que se reúnem em bairros mais afastados das cidades após o fim da escravidão. O jongo é ensinado de uma geração a outra por meio de convívio, das conversas e das histórias contadas pelos contos que narram histórias vividas pela população negra durante a escravidão. Que vocês estão vendo aqui também alguns exemplos, né? Algumas mulheres aí dançando o jongo, tá? Vamos aqui para a próxima página. Aqui uma outro tipo de dança. Esse aqui é o cuarupu, eu acho que é isso, a gente não sabe falar muito bem essa palavrinha, tá? É um ritual de homenagem aos mortos celebrados por alguns povos indígenas. O cuarupu é o nome dado aos troncos de madeira que ornamentam o ritual. Cada tronco de madeira representa um ente querido e é decorado com símbolos e objetos relacionados a ele. Antes do ritual, os troncos, quiarupu, são cortados e preparados. Durante o ritual é oferecido comida e são realizados danças e lutas tradicionais para homenagear aqueles que se foram. Aumentei um pouquinho que estava muito complicado para te ler. Apesar de simbolizar o luto, o cuarupu é uma manifestação cultural alegre que reúne toda a comunidade em um momento de festa. Vocês estão vendo aí algum exemplo, tá? Aqui, ó, são troncos amarrados com pedaços de tecidos, tá? Tristeza pela morte de algum ente querido, tá? De alguém que veio a falecer. Troncos preparados para o ritual cuarupu em aldeia do povo indígena Guará, no município de Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso. Aqui nós temos mais um também, ó, mais um ritual, tá? Que eles estão carregando o tronco, como vocês estão vendo, tá bom? Aqui, ó,
O Quarupo é praticado por cerca de 10 povos indígenas diferentes, como o Cuicuru, Calapalo e Uajá. Algumas vezes é realizado em conjunto, unindo mais de um povo indígena, tá? Como vocês estão vendo aqui, são vários povos indígenas que se reúnem para estar fazendo essa homenagem, essa dança aí, a homenagem aos seus entes queridos, tá? Agora, antes de começarmos as atividades, vocês vão assistir alguns vídeos, tá? Falando aí um pouquinho sobre essas danças, e daqui a pouquinho nós voltamos com as explicações das atividades. O fandango eu conheci ele na escola, tinha 11 anos de idade. Aí resolveram de montar um grupo de fandango na escola para ensaiar, assim. Não, o fandango ele é uma miscigenação assim de vários povos, por aqui ser uma área portuária, né? Ele acabou recebendo assim pessoas de vários cantos do mundo. O representativo do Paraná é o fandango. O fandango foi trazido, né, pelos açorianos. Assim que eles aportaram aqui em 1600, eles tinham esses instrumentos, praticavam o fandango com esses instrumentos que nós fazemos até hoje. Então não dá para se fazer um fandango legítimo sem a rabeca, a viola e o adu. Siriá, meu bem, Siriá, estava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, estava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, estava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, estava dormindo, vieram me acordar. Se eu soubesse, nem vinha do mato pra tirar sarará do buraco. Se eu soubesse, nem vinha do mato pra tirar sarará do buraco. Siriá, meu bem, Siriá, tua mãe é traíra, teu pai já não dá. Siriá, meu bem, Siriá, tua mãe é traíra, teu pai já não dá. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Chuva choveu, o tira pingou, barra da saia, maroca molhou. Chuva choveu, o tira pingou, barra da saia, maroca molhou. Maroca molhou, maroca molhou, barra da saia, maroca molhou. Maroca molhou, maroca molhou, barra da saia, maroca molhou. Mora pai, mora filha, mora filha, cabeça da família, também quero morar. Mora pai, mora filha, mora filha, cabeça da família, também quero morar. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Se eu soubesse, não vinha do mato pra tirar sarará do buraco. Se eu soubesse, não vinha do mato pra tirar sarará do buraco. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Siriá, meu bem, Siriá, tava dormindo, vieram me acordar. Na palma da mão fica bonito, logo uma sabiquinha de cabeça do bar. Bandolê, olê, olê.
samba negro. O cachimbo tocou, convidando o nego todo pra dançar samba negro. Samba negro, samba sim senhor. Samba negro, nego já sambou. Samba negro, samba sim senhor. Samba negro, nego já sambou. O cachimbo tocou, convidando o nego todo pra dançar samba negro. O cachimbo tocou, convidando o nego todo pra dançar samba negro. Samba negro, samba sim senhor. Samba negro, nego já sambou. Samba negro, samba sim senhor. Samba negro, nego já sambou. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Tico, miudinho, pula, pula sem parar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Eu sou Sônia Calafalo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Quarupi. Vocês me perguntam muito o que é Quarupi nas redes sociais. Bom, antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. E vamos ao vídeo. O que é Quarupi? Bom, o Quarupi nada mais é uma das cerimônias mais sagradas e mais importantes que acontecem em Parque Indígena do Xingu. O que é, na verdade? Nada mais é uma homenagem, uma festa, uma cerimônia, um ritual ao mesmo tempo, onde as famílias que perdem seus parentes, ou seja, quando uma pessoa morre, alguma figura ilustre morre, essas famílias se faz uma cerimônia de Quarupi após um ano da morte dessa pessoa, porque durante esse um ano as famílias ficam de luto. Eles não podem dançar, eles não podem estar participando de cerimônias, eles não podem estar participando de festas, rituais e nada disso. Aí essas famílias, para sair desse luto, eles se faz homenagem a essa pessoa, para eles se sair do luto e assim voltar a ter a vida normal. O Quarupi começou há milhares e milhares de anos, quando o grande espírito, chamado Taung, decidiu homenagear a sua mãe falecida. Ele decidiu homenagear o que o grande espírito do Xingu, assim, grande espírito que acreditamos que é um deus para nós, que é o Lucuma e Taung, quando o Taung, que é um grande espírito, fez essa homenagem à sua mãe e para a família sair de luto. E até hoje, esse ritual de Quarupi segue geração em geração em Parque Indígena do Xingu. O Quarupi é praticado pelas tribos do Alto Xingu. Não é todos os povos do Xingu que tem esse costume, esse ritual de Quarupi. Não é só o pessoal do Alto Xingu, porque o Xingu é dividido em 4 partes: alto, médio, baixo e leste. Só as tribos do alto que tem ritual, que pratica o costume de Quarupi. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você não gostou, tanto faz. É isso. Tchau. Bom, então vamos lá. A letra da música a seguir representa uma manifestação cultural de algumas comunidades de pescadores que vivem no norte do Brasil. Pescador, pescador, por que é que no mar não tem jacaré? Pescador, pescador, por que foi que no mar não tem peixe-boi? Eu quero saber a razão que o mar não tem tubarão. Eu quero saber por que é que no mar não tem jacaré. Ah, como é bom pescar na beira do mar. Qual é o nome dessa manifestação cultural? Então, de acordo aqui com essa música, nesse pedacinho, na verdade, vocês vão responder aqui. Qual é a manifestação cultural? O que eles estão falando aí nesse versinho aí dessa música? Que elementos da música se relacionam às atividades de trabalho da comunidade que a pratica? Então, aqui, né, eles estão falando aí na música, mas também estão retratando alguns tipos de trabalhos que eles
Praticam. Que tipo de trabalho é esse? Que atividade é essa que eles praticam que tem relacionado aqui na música? Você conhece alguma manifestação cultural que ocorra em seu estado ou município? Junte-se a um colega para pesquisar sobre o assunto. Procurem descobrir as seguintes informações. No caso aqui, vocês irão fazer com algum familiar de vocês que possam ajudar vocês nessas atividades, tá? Nome da manifestação cultural, aonde ocorre, forma de apresentação, ou seja, dança, música, festa, etc. E a origem, ou seja, da onde vem essa manifestação, essa cultura, essa apresentação, tá? Então, vocês irão fazer essa pequena pesquisa e vocês vão estar respondendo aqui com a ajuda de algum familiar de vocês, tá, meus amores? Vamos seguindo para a próxima página, volta e revira. Vou aumentar aqui um pouquinho. O modo de vida das comunidades ribeirinhas está associado à presença de rios na paisagem. Os caiçaras desenvolvem diversas atividades relacionadas ao ambiente marinho. O modo de vida indígena pode ser identificado por alguns pontos comuns entre os costumes dos povos, como a relação com a natureza e alguns hábitos culturais. As comunidades quilombolas são espaços de residência das culturas afro-brasileiras. Cada modo de vida gera manifestações culturais únicas. O fandango caiçara, o carimbó, o jongo e o cuarupo são exemplos de manifestações culturais. Encontre no diagrama os nomes das manifestações culturais que você estudou nesta unidade. Letra A. Ritual de homenagem aos mortos celebrado por alguns povos indígenas. Qual é? Tá na cara aí, né? Nós acabamos de falar sobre eles ali, que aquela palavrinha um pouquinho complicada que a tia se embolou para falar. Que palavrinha é essa? Que homenagem é essa? Depois, manifestação cultural típica das comunidades caiçara. C. Dança de roda relacionada à resistência dos africanos escravizados. E D. Dança praticada por algumas comunidades ribeirinhas do norte do Brasil, tá? Então, todos eles têm a ver com as danças que vocês viram ainda há pouco, tá? Então, vocês irão procurar elas aqui e irão circular, tá bom? Vamos aqui para a próxima página. Observe a imagem. Então, vocês estão vendo aí, né? Essa casa aí, essa moradia, ela foi construída aí às margens de um rio, né? Elas estão suspensas por esses troncos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo dessa água, tá? Ó. Moradia construída sobre as margens de um rio no município de Manaus, no estado do Amazonas. Que comunidade tradicional foi retratada na fotografia? Foi até falado na página anterior. Eles vivem muito da pesca, vivem em beira de rios. Então, nós chamamos de quê? Como essa comunidade se relaciona com a paisagem do lugar onde vive? Então, como que é a relação dessas pessoas com o lugar onde eles vivem? O que eles fazem ali nessa comunidade, né? Que eles podem ali estar usufruindo? O que eles fazem aí nesses lugares? E quem são as pessoas que formam as comunidades caiçaras? Em uma folha à parte, faça um desenho representando a importância dos ambientes marinhos para as comunidades caiçaras. Depois, escreva uma legenda explicando o que você desenhou, tá? Então, aí numa folhinha à parte, no caderno de vocês, vocês vão estar desenhando aí, fazendo essa representação do ambiente marinho, das comunidades, dos caiçaras, né, onde as pessoas vivem aí da pesca, tá? Então, vocês irão fazer esse desenho à parte e irão responder essas questões aqui, tá, meus amores? Bom, terminamos aqui as nossas atividades de hoje, tá? Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Beijo enorme no coraçãozinho de vocês, tá? Lembrando que, tendo qualquer dificuldade, ficou em dúvida alguma coisa, pode estar me chamando lá, terceiro ano A, terceiro ano B, chama a tia Mirinha, tá, meus amores? Que estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima.